começa agora mais um programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB conclama seccionais da entidade para que a ficha limpa seja aplicada a cargos comissionados. Ordem luta no STF para acabar com financiamento de campanha e pensão a ex-governador. Conselheiros federais se posicionam contra a autorização de assembleias para processar governadores estaduais. OAB Nacional fará audiência pública para debater a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E ainda, em defesa do consumidor, Ordem dos Advogados do Brasil questiona a Anatel sobre o caos na telefonia móvel do país. Tudo isso e muito mais você vê aqui, agora, no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quer que a lei da ficha limpa também seja aplicada a casos de nomeação para cargos comissionados junto aos poderes executivo e legislativo, municipais e estaduais. A OAB quer ainda a ficha limpa para cargos de secretários de município ou estado e presidentes de autarquias ou fundações. O presidente nacional da Ordem encaminhou o ofício aos dirigentes das 27 seccionais da entidade para convocá-los a defender a aplicação voluntária da lei. No documento, o presidente da OAB lembra que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da lei da ficha limpa e deixou claro que ela já vale para as eleições deste ano. Afirma ainda que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre defendeu a medida e pede o apoio das seccionais para que a norma passe a vigorar também para os cargos comissionados. A ficha limpa veio para modificar os costumes políticos nesse país. Ele está sendo aplicado somente de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal para os mandatos eletivos. O que a ordem quer, o que a sociedade quer é que haja aplicação ou aplicabilidade do ficha limpa para todos os cargos. Cargos comissionados do Executivo, do Legislativo, do próprio Judiciário. É necessário que se faça dentro da administração pública o cumprimento do princípio constitucional, da moralidade, da probidade administrativa. Não se pode lotear cargos, sobretudo no Executivo, seja municipal, seja estadual, seja federal, para os apaniguados do governo, para aqueles ligados ao partido político da ocasião. Portanto, é necessário que nesse momento se estenda a ficha limpa para todos aqueles que ocupam cargos como secretários de Estado, ministros de Estado, secretários municipais e cargos comissionados também, que são muitas vezes destinados a cabos eleitorais e o que não se pode permitir. Entre os conselheiros, a proposta foi bem recebida. Valmir Macedo, de Sergipe, disse que difundir a lei da ficha limpa é simplesmente seguir o princípio da isonomia. A grande missão da OAB, no cumprimento da sua, eu diria até de uma ordem da lei ordinária, ao estabelecer no artigo 44 o dever de preservar e zelar pela coisa pública, pela legalidade. Então, esse princípio da moralidade, obviamente, está embutido. E sendo assim, sendo o mandato legislativo uma função pública, o cargo comissionado também assim o é. Então, em razão de que, pelo princípio da isonomia, deve ser extensivo a todos os exercentes dessa esfera de poder, tanto da área administrativa, como da área judiciária, como do legislativo. A ideia do Conselho Federal é que as seccionais da OAB pressionem prefeituras, governos estaduais, câmaras de vereadores e assembleias legislativas a adotar a regra em quaisquer cargos públicos em comissão. Eu entendo que a posição da ordem é legítima, ela está na defesa mesmo dos bons costumes e da cidadania legítima. E essa lei da ficha limpa, chamada lei da ficha limpa, deve ser aplicada também para todos os cargos comissionados. Quem for nomeado para um cargo comissionado tem que provar que tem vida limpa, ética e moralmente e politicamente. Há necessidade das pessoas passarem a acreditar e se comportarem de maneira ética e não dizer apenas que são éticos ou que são moralistas ou que são tomam atitudes morais. Então é muito importante que o Brasil tenha essa noção, que as pessoas passem a agir acreditando e tendo a certeza de que o que estão fazendo quando se trata de serviço público é nada mais nada
nada menos que administrar o dinheiro dos outros, inclusive o dele, mas também os dos outros, o que é muito mais importante. Então as pessoas precisam sim ser responsabilizadas e, se acaso tiverem aquilo que foi conceituado como ficha suja, não devem ocupar cargos, devem sim não ser aqueles representantes nossos em quaisquer dos cargos na administração pública. E a Ordem dos Advogados do Brasil continua dando importantes passos em favor da moralidade na política do país. Diversas ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para acabar com o financiamento privado de campanhas eleitorais e o pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores de estado. Ao todo, 12 ações foram ajuizadas pela OAB no Supremo Tribunal Federal, requerendo o fim das pensões vitalícias de ex-governadores dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraná, Amazonas, Pará, Acre, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a existência dessa regalia aos ex-chefes de executivos estaduais e federal viola a Constituição. A situação se agrava ainda mais nos casos em que os benefícios se estendem às viúvas e filhos dos ex-governantes. Isso efetivamente é uma excrescência, é algo que não é compatível, seja do ponto de vista previdenciário, porque não há nenhum custeio para que haja esse benefício, e ao lado disso também fere o princípio da moralidade, fere o princípio constitucional de que nós não podemos tratar desigualmente a situação dos governadores no que toca ao servidor público comum e ao próprio cidadão brasileiro. Outra ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal tem como objetivo acabar com o financiamento privado das campanhas políticas. A OAB quer banir da legislação eleitoral os dispositivos que permitem doações por empresas aos candidatos. A ordem entende que deve ser respeitado o princípio republicano de um homem, um voto. Empresa é uma ficção jurídica que foi criada por nós para viver melhor em sociedade, para nos organizarmos melhor em sociedade. Ela não tem o direito de cidadania, o direito de votar e ser votada. Portanto, se ela não tem esse direito de cidadania, ela não pode influenciar no processo eleitoral através do poder econômico. O que tem acontecido hoje é que empresas acabam elegendo deputados, senadores, vereadores por interesses econômicos. Isso é uma desproporção, uma desigualdade em relação a outro cidadão que quer concorrer e não tem nenhum padrinho político. O portal da organização Transparência Brasil registrou um número impressionante, um total que supera a cifra de 3 bilhões de reais nas eleições de 2010, do volume de doações privadas aos partidos políticos. Se nós formos fazer um histórico, uma análise histórica das contribuições para as campanhas eleitorais no Brasil, elas vêm especialmente de empresas que têm algum interesse ou em obras ou serviços de natureza no governo federal ou nos governos estaduais. De regra, são essas pessoas jurídicas, essas empresas, que bancam as grandes campanhas eleitorais. A ordem é contra o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, porque o interesse das pessoas jurídicas jamais será o interesse legítimo de um eleitor. O interesse da pessoa jurídica, a empresa, sempre será o futuro, a moeda de troca. Isso é a janela e a porta para a corrupção no Poder Legislativo e no Poder Executivo. A ADIM, formulada pela Ordem, ainda aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República desde outubro do ano passado. A seguir, depois do intervalo, Pleno da OAB se posiciona contra dispositivo que prevê a autorização de assembleias para processar governadores. E ainda, a OAB Nacional fará audiência pública para debater a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Um dispositivo presente nas constituições dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal determina que um governador só pode ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça depois da prévia autorização da respectiva Assembleia Legislativa. O assunto foi debatido pelo Pleno do Conselho Federal da OAB,
que decidiu recorrer à Suprema Corte do país para acabar com essa regra. Para a ordem, uma ação por crime comum ou de responsabilidade contra governador não pode ficar dependendo do humor ou da conveniência das assembleias legislativas. O secretário-geral da OAB e relator do caso, Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirmou que o Superior Tribunal de Justiça não pode depender de autorização das assembleias legislativas para processar governador, vice-governador e secretários de Estado. Nós temos a Constituição Federal que estabelece que compete privativamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar governador do Estado. Ora, se compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, o recebimento da denúncia é uma atividade que se inclui no conceito processar e julgar. Se o Superior Tribunal de Justiça não pode receber a denúncia, fica com a condicionante da autorização da Assembleia Estadual, Assembleia Legislativa, ele não poderá exercer a competência constitucional de processar e julgar governador do Estado por crime comum ou de responsabilidade. O relator lembrou que a Justiça precisa dessa licença nos casos de crime de responsabilidade em alguns estados, de crime comum em outros estados ou nos dois casos. E, na opinião dele, a matéria, primeiro, não tem simetria com a abertura de processo contra o presidente da República. Segundo ponto, essa definição não compete aos estados. Diz a Constituição Federal que matéria processual penal é de competência exclusiva da União e não dos Estados, artigo 22, inciso 1 da Constituição da República, e este precedente já foi afirmado na ADI 1628, pelo menos no voto do relator, está com pedido de vista, é uma ADI de Santa Catarina, e também que no sentido de que a princípio da simetria não se aplica porque o presidente da República, além de chefe de governo, ele é chefe de Estado. E, portanto, se justifica uma proteção ao chefe de Estado em razão, inclusive, da soberania do país, enquanto que o governador é apenas chefe de governo. É um administrador importante, figura estadual, mas ele não é um chefe de Estado. E, portanto, o princípio da simetria não se aplicaria no meu modesto entendimento. No voto, Marcos Vinícius sugeriu o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade contra os textos dos 26 estados do país. Em relação ao Distrito Federal, já existe uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a validade da lei orgânica. O problema são condutas penais mesmo, são condutas delituosas mesmo que precisam ser investigadas. Então me parece que na conjuntura política que se dá, e na conjuntura jurídica em que está dada, não há nada mais apropriado do que realmente se ingressar com essas ADINs. Além do que, o problema não é localizado no Distrito Federal. Eu acho que já que se tem uma posição no Distrito Federal, se impõe que tenhamos uma posição idêntica em relação aos outros estados. Porque não é uma questão localizada, não é um problema em relação ao governo A ou B, é uma questão de leitura do texto constitucional e de compreensão política da realidade nacional. No fim, as ações foram aprovadas por unanimidade. Não é concebível que o judiciário fique, sem quebrar a separação dos poderes, fique refém de uma autorização política de assembleias legislativas para que aquele governador que está sendo acusado possa ser processado. Portanto, hoje a ordem deu um passo muito grande no sentido de defender a sociedade, defender a Constituição, fazendo com que se ingresse no Supremo Tribunal Federal com essa ação direta de inconstitucionalidade em relação a todos os ordenamentos constitucionais dos estados que prevêem essa possibilidade de que só pode se processar um governador se houver autorização da Assembleia Legislativa de cada estado. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no estado do Pará, tem gerado polêmica em vários cantos do país. Por isso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu promover uma audiência pública para debater o assunto e firmar o posicionamento da entidade a respeito da obra. A proposta de debater a construção da usina de Belo Monte numa audiência pública partiu da conselheira Ângela Salles, que lembrou as discussões na OAB do Pará na época em que ela presidiu a seccional e quando a hidrelétrica era apenas um projeto. A demora de um posicionamento das instâncias que podem ainda impedir que continue esse reiterado descumprimento das decisões inclusive da ordem da seccional do Pará, Vossa Excelência, a manifestação
de fevereiro de 2010, é que a seccional do Pará seria favorável desde que observadas as condicionantes. Isso. E aí eu volto a dizer, condicionantes essas que antecediam inclusive a licença do IBAMA e não foram cumpridas. Isso. Nesse sentido, eu gostaria de ponderar esse Conselho Federal a necessidade de ser debatido, sim, e convidar o Ministério Público Federal do Estado do Pará para vir aqui debater, como foi feito na seccional do Pará, a Eletronorte, a empresa que venceu a licitação, a empresa que preparou o EIA-RIMA, que é uma ficção. Gostaria de indicar algumas pessoas para que esse Conselho Federal as ouça para decidir sobre a necessidade de nós atuarmos efetivamente no sentido de impedir a continuidade sem observância das condicionantes. A sugestão da conselheira ganhou força no plenário e foi aprovada. Eu queria também aproveitar a oportunidade para apoiar a proposta de realização de uma audiência pública. E lembro aqui o modelo daquela que fizemos para debater a questão da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Veio o ministro da Justiça, veio a ministra, à época, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, o presidente da FUNAI, o governador do estado de Roraima, o senador pelo estado de Roraima, e isso foi muito proveitoso. Eu entendo que nós devemos ter muita cautela e não nos manifestarmos assim precipitadamente sobre a continuidade ou sobre até a profundidade dos danos que poderá causar naquela região. Porque até aqui eu ainda não ouvi falar, numeradamente, quais são os danos e que tipo de danos é que possivelmente poderá causar a construção do Belo Monte. A lei brasileira, a Constituição brasileira, é de faz de conta? As condicionantes ambientais, ou seja, aquela licença que é concedida, que está vinculada a determinados procedimentos que o empreendedor deva adotar, ele é de faz de conta? O Brasil, então, ele ignora o empreendedor que recebe a licença, ele sabe disso, ele sabe que ele tem um prazo, ele sabe que ele tem que adotar essas medidas. Se for para nós anuirmos, eu acho que nós temos um papel importante. O artigo 44, inciso 1º do nosso Estatuto, nos obriga à defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica, ou seja, uma licença ambiental descumprida, que está sendo solenemente descumprida, este Conselho Federal ficará silente em relação a isso? Então eu quero aqui endossar a proposta que foi apresentada de realização de audiência pública. Aqueles que não estão convencidos certamente o ficarão quando tiverem contato com vamos dizer assim, a extensão de todas as violações que estão acontecendo neste momento. Vai ser nessa audiência que o Conselho Federal decidirá se toma partido da hidrelétrica. Definido está que a ordem vai cobrar o cumprimento de todas as exigências legais da obra. O relator do caso, o conselheiro Orestes Muniz, lembrou que existem 11 ações do Ministério Público Federal questionando a construção da usina de Belo Monte. A posição do governo brasileiro é de que ele está cumprindo todas as condicionantes ambientais. Ele declara isso em documento. O Ministério Público Federal promoveu, conforme relatado aqui nos autos, 11 ações civis públicas. Em algumas foram concedidas liminares pelo juiz federal do Estado do Pará, da Seção Judiciária do Estado do Pará. As liminares sobre o descumprimento das condicionantes ambientais foram cassadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos recursos judiciais cabíveis. Aspectos como esse, assim como também o Código Florestal, para nos motivar a fazer uma manifestação colegiada, seguramente seria necessário que pelo menos ouvíssemos pessoas que tanto pontuariam por um lado, por um âmbito quanto o outro, acaso isso fosse decidido pelo Conselho Federal. Com o fim das discussões, foi decidido que a audiência vai ser elaborada por uma comissão formada por 5 conselheiros federais: Ângela Salles, do Pará, Gilberto Pizello e Orestes Muniz, de Roraima, Jaime Asfora, de Pernambuco e José Guilherme Zagallo, do Maranhão. A audiência pública deverá ser realizada simultaneamente à sessão do Conselho Pleno da OAB no próximo mês. E veja no próximo bloco: OAB vai oficiar CNJ para afastar dispositivo que prevê advogado de pé diante de juiz. E veja também
Conselheiros federais decidem questionar portaria que permite protesto de certidões da dívida ativa em cartórios. O Conselho Federal da OAB vai oficiar o Conselho Nacional de Justiça para requerer que os tribunais retirem de seus regimentos internos a observância de um artigo do Código de Processo Penal que estabelece que o advogado precisa ficar de pé quando for se dirigir ao juiz ou quando o magistrado se levantar para qualquer ato do processo. O relator do caso na OAB, conselheiro Durval Neto, afirmou que o dispositivo do Código de Processo Penal viola as prerrogativas dos advogados, já que não existe hierarquia entre a advocacia, magistratura e integrantes do Ministério Público. A exigência do artigo de que o advogado se levante quando dirigir a palavra ao juiz viola o princípio da isonomia esculpido no artigo 5º da Carta Magna. Tal princípio implica em tratamento isonômico a todos envolvidos no processo, sem hierarquizar membros da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. A importância do advogado na administração da justiça é, inclusive, objeto de regramento constitucional, o artigo 133 da Constituição Federal. Desta forma, não se justifica o tratamento de subordinação do advogado em relação ao juiz, consagrado pelo artigo 193 do Código de Processo Penal. Sendo o Código de Processo Penal norma editada antes da Carta Constitucional de 88, não cabe ação declaratória de inconstitucionalidade, e sim arguição de descumprimento de preceito fundamental prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal. O artigo 793 do Código de Processo Penal define que nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores podem estar sentados, mas têm que se levantar quando se dirigem aos juízes ou quando os juízes se levantam, norma que fere o Estatuto da Advocacia, na visão dos conselheiros. Além de afrontar frontalmente o princípio constitucional da igualdade, ele afronta já o artigo 7º, no inciso 12 do Estatuto, quando fala que é uma prerrogativa do advogado falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Por unanimidade, a Ordem dos Advogados decidiu oficiar o Conselho Nacional de Justiça. A intenção é que o próprio Conselho determine a suspensão da regra. Então encaminharemos, nos termos do voto do relator, um ofício para o CNJ, ponderando a respeito da revogação em função da Lei 8.906 de 94, das disposições, e esperaremos, então, manifestação do CNJ, que certamente não tardará. Depois, então, ingressaremos com a DPF. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil irá promover a 2ª Conferência Internacional de Direito Ambiental. O evento será realizado no Centro de Convenções do Hotel Luzeiros, em São Luís, no Maranhão. A conferência acontece de 2 a 4 de abril e vai contar com a participação de renomados palestrantes internacionais, diretores e conselheiros da OAB, além de grandes nomes brasileiros do direito ambiental. São oferecidas 800 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.congresso-oab-ma.com.br. Já estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Prêmio Inovare. Este ano serão aceitas iniciativas ligadas aos temas Desenvolvimento e Cidadania e Justiça e Sustentabilidade. Os interessados podem se inscrever em 5 categorias: Juiz Individual, Advocacia, Ministério Público, Tribunal e Defensoria Pública. A premiação é de R$50 mil, além do prêmio especial que também oferece ao vencedor o intercâmbio para conhecer o sistema judiciário de outros países. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site www.premioinovare.com.br. A Ordem dos Advogados do Brasil vai tentar impedir na Justiça que as certidões de dívida ativa sejam objeto de protesto extrajudicial em cartórios. A decisão foi tomada pelos conselheiros federais da entidade durante uma sessão plenária.
A decisão foi unânime. O Conselho decidiu seguir o entendimento do relator, conselheiro Felicíssimo Sena, e ir à Justiça contra a medida do governo federal que permite o protesto em cartório de certidões da dívida ativa da União, autarquias e fundações públicas. A análise da comissão resultou no parecer de folha 6-8, cujo teor recomenda a propositura de mandado de segurança coletivo, com o objetivo de impedir que as certidões da dívida ativa sejam objeto de protesto em cartório, conforme prevê a noticiada portaria. O referido parecer foi aprovado conforme registro de folhas 9. Em reunião da diretoria do Conselho Federal da OAB, foi decidido submeter a matéria ao Conselho Pleno para acolher ou não a proposta de ajuizamento do referido mandamos. É o relatório. Designado relator, profiro o seguinte voto. Da análise da questão posta nos autos, verifica-se que a Comissão de Estudos Tributários opinou pelo ajuizamento de medida judicial para o fim de questionar a portaria 574-A, uma vez que inexiste previsão legal que permita o protesto de certidão de dívida em cartório. No caso, discute-se a funcionalidade do protesto extrajudicial das CDAs, uma vez que o protesto tem como função tornar o título líquido, certo e exigível, condições que a CDA já possui nos termos do artigo 3º da Lei 6.830/1980 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, o que dispensa protesto. A portaria, que é de 2010, foi baixada pelo Ministério da Fazenda e pela Advocacia Geral da União. Na OAB, o assunto surgiu na Comissão Especial de Direito Tributário, cujo presidente, o conselheiro Luiz Cláudio Alemã, já havia defendido a ilegalidade da norma. Se existe uma certidão de dívida ativa, onde já impõe uma série de limitações às empresas nesse país, ao cidadão contribuinte nesse país, e que para mim já beira o absurdo, porque como é que eu vou pagar a minha dívida se eu já tenho as limitações que me são impostas por uma certidão de dívida ativa? Quiçá agora, senhores, com um protesto em cartório que me impede, inclusive, o contribuinte cidadão, de ter acesso a crédito. Os princípios constitucionais estão sendo jogados a uma condição de secundário. Uma empresa hoje tem ou não tem um fator social nesse país? Eu, quando estive procurador-geral da capital, a Paraíba, eu tentei fazer isso aí com as certidões de dívidas ativas do município. E encontrei grandes dificuldades, práticas e também legal. Certo? Então, eu lá abortamos isso aí na 1/10 hora e lá verificamos que foi a medida mais acertada. Razão pela qual adianto meu posicionamento particular, e vou ver aqui o posicionamento da bancada, acompanhando a propositura do conselheiro Felicíssimo. Não me parece ter havido nenhuma divergência em relação ao voto proferido pelo conselheiro Felicíssimo. Fica então aprovada a unanimidade pelo Conselho Federal a propositura da medida judicial. Portanto, fica aprovada então a propositura da medida judicial sugerida pelo eminente conselheiro Felicíssimo Sena. Assim decide o Conselho Federal. E você confere no próximo bloco. OAB requer esclarecimentos da Anatel sobre baixa qualidade dos serviços de telefonia no país. Empresas de telefonia móvel apresentam um balanço de 2011 do setor. E ainda, futuro presidente do STF entrega convite para a posse ao presidente nacional da OAB. Não é preciso muito esforço para se ver o caos instalado sobre a telefonia móvel no país. As altas taxas cobradas não condizem com a baixa qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. Diante desse cenário, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, requerendo esclarecimentos para saber como a autarquia vem lidando com essa situação. A telefonia móvel nos últimos 10 anos vem registrando grandes progressos, uma verdadeira revolução quando o assunto é tecnologia. Mas diante de tanto crescimento, a qualidade nos serviços prestados deixa a desejar. Atualmente, a situação da telefonia móvel do país está caótica e o consumidor é quem mais sai prejudicado.
Os problemas são diversos. Vão desde uma simples recarga de crédito até o mau uso da internet. Mas o campeão de reclamações é o péssimo sinal das operadoras de celular. Exemplo disso é a Hélida Melo, que tem 3 aparelhos de 3 operadoras diferentes e nenhum funciona direito. Preciso de várias linhas, então eu tenho que ter várias prestadoras, né? E não consigo, na maioria das vezes, alcançar o meu objetivo, que é o contato naquele momento urgente, em casa, ou com a minha família, ou até no meu trabalho. Eu utilizo essas 3 maquininhas aqui, e que por vezes essas 3 maquininhas aqui de R$650, se eu utilizasse um táxi para fazer o serviço, ou para ir lá, ou para resolver uma situação, eu teria com certeza uma objetividade e uma resposta muitas vezes mais rápida do que o celular, que realmente foi criado para isso. Ele foi criado para nos favorecer, para nos ajudar, para que a gente tivesse esse retorno mais imediato. Mas no momento, não. O Joaquim Medeiros possui um aparelho de celular com 3 chips diferentes e o problema é comum a todas as operadoras. Ele também se queixa, mas até agora nada foi feito. Às vezes você precisa, né, nossa equipe trabalha com atividade dinâmica, você precisa falar com o assessor que está na rua, você tem dificuldade de fazer contato com problema de sinal, começa a falar, a ligação cai, é recorrente essa situação. Qual o custo mensal do senhor de telefonia celular? É em torno de R$450 por mês, para ter um péssimo serviço. A Ordem dos Advogados do Brasil foi quem se posicionou diante disso. O presidente Ofir Cavalcante enviou à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, uma carta solicitando alguns esclarecimentos quanto ao caos na telefonia móvel que tomou conta do país. A Ordem dos Advogados do Brasil está muito preocupada com a qualidade do serviço de telefonia móvel que se presta em nosso país. Nós temos hoje um celular sendo habilitado a cada segundo em nosso país. São 336 milhões de celulares em todo o Brasil. É evidente que esse é um número que assusta porque é um número superior, quase que 2 vezes mais do que a população ativa do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da vida social nesse país. Portanto, o Brasil precisa dar uma resposta e cabe à Anatel fazer essa avaliação, essa análise do porquê determinadas empresas prestam serviços ruins e isso não vem sendo feito. A Anatel não está cumprindo o seu papel. Por isso, a nossa entidade entende que ela deve uma explicação à sociedade civil brasileira, que paga os seus impostos com muita dificuldade e precisa ter essa proteção por parte do Estado brasileiro. Para o presidente nacional da OAB, é perceptível que os requisitos mínimos de qualidade na prestação de serviço não vêm sendo atendidos pelas operadoras. Qual de nós ainda não teve conversas no celular interrompidas de 1, 2, 3 vezes porque o celular está com problemas de conexão, falta de rede em nosso país? Portanto, é necessário que haja uma explicação por parte do governo, a partir da Anatel, para que possamos então tentar cada vez mais melhorar esse serviço, que é importante. A Ordem não é contra as empresas de telefonia móvel, a Ordem quer um bom serviço porque o cidadão paga e paga muito caro por ele. Motivo de transtornos, muitas tentativas de cancelamento da linha e inúmeras situações de evidente prejuízo aos usuários. Muitas vezes a pessoa até fala, poxa, eu te passei uma mensagem, várias mensagens, e o mais engraçado, meu filho fez isso. Ele tinha uma prova e me pediu para que chegasse mais cedo para levar para a prova, falou, passei 2 mensagens para você. No celular dele a mensagem estava enviada, mas eu nunca recebi a mensagem. Então, assim, é uma coisa que é tão fácil de se provar, mas o que me irrita profundamente, que me agride profundamente, eu quero fazer uma reclamação, eu só posso fazer essa reclamação por telefone. Eu, no meu caso, tentei cancelar essa linha da operadora que eu tenho há 18 anos e no momento que eu fui cancelar, eles me fizeram essa proposta de uma gratuidade, de um bônus e eu optei por continuar, mas o problema persiste. A OAB aguarda um esclarecimento e uma solução da Anatel que até hoje não se posicionou. E em decorrência da mobilização da OAB, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel de Celular apresentou o balanço de 2011 do setor no Brasil. O representante das empresas afirmou que o problema principal enfrentado atualmente
é de infraestrutura, incapaz de atender à crescente demanda de usuários no país. Em quase uma hora de reunião, o presidente executivo do sindicato apresentou os últimos dados do setor de telecomunicações. Eduardo Levi afirmou que 8 em cada 10 brasileiros são atendidos por pelo menos 3 operadoras de telefonia e explicou que o número alto de reclamações se deve ao volume de clientes. O presidente da OAB ouviu atentamente os argumentos, mas voltou a afirmar que é preciso melhorar o serviço aos consumidores e diminuir o valor cobrado. Não há dúvida de que a nossa preocupação, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, representando a sociedade civil brasileira, é com o consumidor. Nós não podemos continuar a ter um serviço de telefonia móvel em nosso país com a qualidade que vemos tendo hoje. O consumidor paga caro por esse serviço, entretanto não tem um serviço adequado, um serviço que possa efetivamente valer aquilo que paga. Portanto, o que a Ordem quer não é culpar nenhuma empresa de telefonia móvel. O que a Ordem quer é que o governo assuma a sua parte, que a Anatel efetivamente cobre das empresas a postura que devem ter e que faça esse controle. Se uma empresa está muito pior do que outra, cabe à Anatel, como agência de regulação, intervir para que essa empresa possa suprir, sob pena até mesmo de caçar essa outorga. A questão maior é a Anatel se envolver, a Anatel ter estrutura, a Anatel fazer o seu papel, sob pena de nós não termos o respeito ao direito do consumidor por parte de uma agência de regulação que foi criada com esse objetivo. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, fez uma visita de cortesia ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil para formalizar o convite à sua posse na presidência do STF. A visita foi feita um dia depois da eleição de Aires Brito para a presidência do Supremo Tribunal Federal. No encontro na sede da OAB em Brasília, o ministro lembrou que foi conselheiro da Ordem dos Advogados e integrou a Comissão de Estudos Constitucionais. No fim, garantiu a reaproximação entre a magistratura e a advocacia. A advocacia forma com o Ministério Público e a magistratura uma tricotomia constitucional, um tripé sem o qual a jurisdição não se exerce. E eu quero ampliar isso. Sem essa tricotomia não é possível fazer o planejamento das atividades do Poder Judiciário para todo o país. A contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição modelar de tantas lutas decididas em prol da democracia, a contribuição da OAB, volto a dizer, é fundamental. E eu vim aqui para, em nome da Corte, em nome da nossa instância judicante, Supremo, e também do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para estabelecer um canal de interlocução permanente e desembaraçado com a Ordem dos Advogados do Brasil. Não há dúvida de que a ascensão do ministro Aires Brito à presidência do Supremo Tribunal Federal vai inaugurar um novo tempo em termos de relacionamento entre a advocacia e a magistratura brasileira. O advogado não é inimigo do magistrado e quer cada vez mais aproximar a advocacia da justiça, da magistratura, do Ministério Público, porque todos nós somos essenciais ao próprio funcionamento da justiça brasileira. Portanto, a chegada do ministro Aires Brito ao Supremo Tribunal Federal reafirma a missão da Ordem dos Advogados do Brasil, da advocacia brasileira, no sentido de fortalecer a justiça. Certamente teremos muitos planos em conjunto, muitas realizações serão alcançadas neste ano, e eu tenho certeza que a Ordem dos Advogados do Brasil vai contribuir decisivamente para o fortalecimento da justiça brasileira a partir dessa interlocução direta com o ministro Aires Brito. O presidente da OAB lembrou também que a chegada do ministro à presidência da Suprema Corte é uma vitória da advocacia e ressaltou que a Ordem é sempre parceira na hora de fortalecer a justiça. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da necessidade do julgador conhecer o drama humano. Por isso a Ordem sempre defendeu o quinto constitucional nos tribunais, porque seria, e como de fato tem sido, levar o outro lado do balcão daquele que conhece o dia a dia do cidadão para os tribunais, a fim de tornar cada vez mais humanas as decisões. Sentença é sentimento, é sentir, é aquilo que o juiz entende sobre aquela questão. E o sentir que se deve ter dentro de uma sentença tem que ser o sentir humano. Ninguém
ninguém pode abandonar o cientificismo, ninguém pode abandonar a técnica processual. Entretanto, casar tudo isso com o humano é respeitar um dos fundamentos da República, que é a dignidade do ser humano. Ainda na reunião, o presidente eleito do Supremo Tribunal Federal pediu uma lista à OAB com reivindicações e sugestões à classe em relação ao Supremo e ao Conselho Nacional de Justiça. Vamos trabalhar objetivamente nesse sentido, elencar várias reivindicações que a advocacia brasileira entende importantes para o fortalecimento da justiça em nosso país. O dia a dia do advogado é importante. O advogado não pode ser considerado dentro dos fóruns, dentro dos tribunais, como um ser estranho, como se ali não fosse a sua casa, o seu trabalho. Ali a sua casa é o seu trabalho. Ele faz parte da justiça. Ele pode não ser servidor público, ele pode não ser integrante da magistratura, nem do Ministério Público, mas aquilo tudo só funciona graças à ativação que o advogado faz da jurisdição a partir das ações que move. Portanto, o advogado não pode ser tratado como um ser estranho dentro da sua própria casa. E nesse sentido, nós vamos trabalhar para que haja uma aproximação cada vez maior e liberando os entraves diários que o advogado enfrenta para poder exercer a sua nobre profissão. A solenidade de posse está marcada para o dia 19 de abril, às 16h. Aires Brito vai suceder o ministro César Peluso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. E o programa OAB Nacional de hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.